fez a estreia dele. As mudanças eram necessárias, na minha opinião, principalmente para esse jogo, né, onde a ideia era ter um controle maior com a bola, porque o CRB é uma equipe muito bem treinada pelo Humberto e tem jogadores, além de muita capacidade técnica, experientes, né? Então a ideia era tentar ficar mais tempo com a bola, tanto é que acho que ficou dividida essa posse aí muito mais pela capacidade do adversário do que demérito nosso. Assim. Os jogadores estão de parabéns por aquilo que eles apresentaram. Nós tivemos, principalmente no primeiro tempo, acho que foi dividido, porém nós fomos bem efetivos assim nos gols, né? Tanto no primeiro do Luiz quanto no segundo do Shailon. E aí o segundo tempo, na minha opinião, nós iniciamos muito bem assim, o segundo tempo, muito bem mesmo. Os primeiros 10, 15 minutos, nós conseguimos impor um ritmo importante, ficar com a bola no campo do adversário, criamos situações, e aí os episódios, eles fazem parte de um jogo, né? Acabou que ficamos com um jogador a menos, porém a equipe se portou bem mesmo com um jogador a menos, e é óbvio que você vai conceder uma coisa ou outra, um cruzamento, mas assim, cruzamentos do fundo não aconteceram tantos, foram mais de intermediária, a defesa absorveu bem, e tomamos um gol numa tabela, que a tabela é uma das jogadas mais antigas do futebol, mas é uma das jogadas mais difíceis de se marcar, né? Então, ali é mérito do adversário, ali o Anselmo tabelou, se eu não me engano, com o Longini, e aí acabaram fazendo o gol, né? O jogo ele acabou, no final, ali se tornando um pouco mais tenso, até pelos 10 minutos de acréscimo, assim, né? O segundo jogo que a gente tem um acréscimo bem importante, assim, eu entendo que é determinação da CBF, da FIFA e depois da CBF, mas 10 minutos no segundo tempo, na minha opinião, é um pouco exagerado, assim, né? Até porque nós jogamos praticamente 25 minutos, mais os 10 minutos de acréscimo com o jogador a menos. Mas, enfim, a Série B é um campeonato bem duro, importante vencer em casa, a nossa estreia em casa, né? E, na minha opinião, nós estamos crescendo dia após dia, assim. Ainda acontecem oscilações, que é natural, mas o nosso jogo coletivo está crescendo e individualmente o nosso time tem uma capacidade importante. E aí cabe a mim, treinador, coletivamente ser um time forte e o individual vai se potencializar e cada jogo vai aparecer o individual. Vezes é o Luiz, vezes é o Coutinho, vezes é o Chairo, vezes é o Marco, o Tubarão, enfim. Só para dar um exemplo, né? Boa noite, Moser. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. E aí você termina a partida com um sistema defensivo ali, 4 jogadores muito jovens, né? O Luan Salles, o Matheus Guedes, o Lucas Gasal, o Heron, ele muito na faixa dos seus 20 e poucos anos. Como é que foi a sua conversa com eles ali? Porque teve uma hora que o Ronaldo caiu, você chamou todo mundo para dar uma reorganizada depois da expulsão do Emerson. Como é que foi a sua conversa, principalmente com o sistema defensivo, por conta desses jogadores que são jovens? Assim, eu tentei organizar principalmente para o Coutinho cuidar mais dos volantes e deixar os zagueiros construírem, para a defesa marcar ponta a ponta de área, para proteger justamente esses cruzamentos de intermediário. E aí, no setor da bola, se eles soltassem os laterais, nós baixamos com ponta. Basicamente, a informação era essa, né? Acabou que nós concedemos um cruzamento do Matheus com o Anselmo Ramon, cabeceia para fora, e aí era um pequeno ajuste do Matheus, um passo atrás ali. Mas era uma defesa bem jovem. Mas assim, exaltar o que o Gasal já se consolidou, né, dentro da equipe, mas o que o Luan substituir o Rodrigo não é fácil, substituir o Emerson não é fácil. O Heron, o primeiro jogo, e ele não jogou muito esse ano ainda, e conseguiu sustentar o jogo todo, né? Então, eu fico satisfeito. O nosso nível interno ele subiu consideravelmente com a vinda desses jogadores. A competição interna ela aumentou significativamente, significa que os treinos são em alto nível, de consequência a gente consegue transferir para o jogo. Moser, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse primeiro o alívio, né, de ter conquistado essa vitória em casa, de começar em casa com uma vitória, e se na sua visão ainda falta muito para o Atlético brigar ali na parte de cima da tabela e se candidatar mesmo como um dos favoritos ao título e ao acesso. É importante vencer em casa, lembrando que nós temos um empate e uma vitória, né, em 2 jogos, um empate com um gosto um pouquinho amargo, mas uma vitória em casa, e vencer em casa é fundamental para as nossas pretensões. Em termos de evolução, nós temos uma margem importante de crescimento ainda, seja defensivamente, seja ofensivamente, em todos os momentos do jogo. Hoje
nós já conseguimos construir um pouco melhor de trás, mas ainda nós temos capacidade para melhorar nesse sentido. E assim, é importante vencer em casa, ter essa imposição em casa, é importante o apoio do nosso torcedor em casa, o mando é fundamental, assim, né, o mando de campo, porque se você pegar o último campeão da Série B, teve o melhor retrospecto dentro de casa, né? A melhor campanha dentro de casa do ano passado foi a do Cruzeiro, e de consequência se sagrou campeão. Então o fator casa é fundamental dentro da Série B, em qualquer competição, mas é essa que nós estamos disputando. Então nós precisamos fazer valer o nosso mando. Os jogos vão ser duros, os adversários têm a própria capacidade, são bem treinados, então nós precisamos competir como nós fizemos hoje e evoluir coletivamente para que o individual, como eu falei antes, o individual apareça nos jogos, assim. Mas eu acredito que ainda nós temos uma margem importante de crescimento. E o mais importante, assim, que é um grupo que tem uma ética importante de trabalho, assim, né? Na verdade, o clube tem essa ética de trabalho, o jogador de consequência, e isso facilita com que a evolução ela aconteça, né? Então, eu acredito que nós estamos no caminho dessa evolução. E isso assim, é importante porque nós estamos vencendo e ainda nós não chegamos no nosso ápice, na minha opinião. Nós temos ainda uma margem importante de crescimento. E aí cabe a mim tirar o que esses jogadores têm de melhor. Mozart, boa noite. Boa noite. Para você, qual foi a diferença do sistema defensivo hoje que conseguiu suportar a pressão para o sistema defensivo no jogo contra o Sampaio Corrêa? Assim, se você parar para pensar, houve bastante cruzamentos também nesse jogo, bastante bola longa nesse jogo, cruzamento de intermediária, a defesa se portou bem, aí tem que dar o mérito no primeiro tempo para o Rodrigo, o Lucas Gasal, o Emerson e o Heron, e aí no segundo tempo o Luan e o Matheus que entraram. O pequeno ajuste que nós fizemos foi principalmente não baixar demais nas bolas laterais sem necessidade. E aí nós conseguimos defender um pouco mais longe do gol. Então, foi esse pequeno ajuste e os jogadores tiveram uma posição importante para justamente absorver esses cruzamentos. E graças a Deus conquistamos uma vitória importante. Ô Mozart, estamos ao vivo aqui agora no Clube TV Esportes. Você já fez um resumo, uma leitura do jogo. O Atlético foi bem superior no primeiro tempo, no segundo deitando. Sofreu aquela pressão, deixou o torcedor angustiado. Apreensivo. Você estreou muitos jogadores jovens, né? O Watson te deu jogadores jovens. É algo que você tem que trabalhar, porque esse nível de tensão parece que ele vai ser durante toda esta Série B, pelo que a gente já detectou da formação dos times. Os times têm muitos jogadores experientes vindos de Série A. Verdade, é um campeonato bem difícil, assim, um campeonato duro, né? O Atlético no seu passado recente não está muito acostumado a jogar a Série B, né? Porque jogou os últimos três anos, né, a Série A seguidas, né? Então desacostumou um pouco a jogar a Série B, né? A Série B é um campeonato um pouco distinto assim, em relação à Série A. E realmente os jogos são duros, o nível de tensão grande. Eu espero que não aconteça alguns episódios nos outros jogos, né? Que o jogo não fique tão tenso assim, mas enfim, ao mesmo tempo os jogadores suportaram bem, porque a gente veio de um empate doloroso e conseguimos reagir, né? Então os jogadores foram assim, mentalmente muito fortes para sustentar o resultado e conquistar essa vitória. Com relação aos jogadores mais jovens, assim, eu sou oriundo da base, né? Então eu fiquei 6 anos no Coritiba, 4 na base e 2 no profissional como auxiliar da casa, e até fiz um jogo interino lá no Coritiba, então passou muitos jogadores jovens na minha mão, né? Então, assim, eu tenho a concepção que mesmo o jogador experiente tem margem de crescimento, ele pode melhorar. É dessa forma que eu trabalho, esse compromisso que eu tenho com o atleta. O jogador mais jovem, ainda mais. Então, assim, vamos pegar o exemplo hoje do Luan, né, e o Matheus, né, que entrou, né, são 2 jogadores bem jovens. O Lucas já vem jogando há mais tempo, né, jogou já ano passado. Então, são jogadores bem jovens, assim, que têm um potencial grande e eles precisam trabalhar, ser estimulados, e aí eles darem a resposta. Mas nós precisamos estimulá-los todos os dias e aí eles estão num clube que proporciona isso, né, que tem essa ética aí de tirar ao máximo, exigir ao máximo do jogador. Eu também acredito muito nisso, o estímulo diário, o treinamento, e aí colocá-los dentro da sala de análise para mostrar vídeo, treino, repetição, complemento.
É só dessa forma que eu vejo o jogador evoluindo, né? Então, como nós temos essa cultura aqui dentro, e aí depende, isso eu acredito sempre que é uma via de mão dupla, assim, né? Porque a informação, o estímulo, ele acontece e aí tem que ter a resposta do atleta. Graças a Deus, nós temos um grupo de jogadores que trabalham bastante e aí facilita bastante o nosso processo. E agora o grande desafio assim que eu vejo é nós nos prepararmos para a Tombense, né? Então agora é virar a página, desfrutar de uma vitória, que não é fácil vencer. Então é desfrutar dessa vitória, a partir de amanhã a gente já treina novamente de manhã, né? E aí é começar a preparação para a Tombense, né? É uma viagem dura, a Tombense é muito bem treinada pelo Chamusca, então é um jogo bem duro lá. Eu acredito muito em preparação. Realmente comemorar a vitória hoje, a partir de amanhã já pensar na Tombense. Obrigado, Moser. Valeu, pessoal. Boa noite.